Bom dia, estamos nós aqui novamente para falar de relacionamentos, né? E hoje falar sobre a deteriorização dos relacionamentos ou dos casamentos. Para isso, nós vamos ler apenas um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 12, quando a palavra do Senhor nos diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, pois, que não caia. Meus irmãos, às vezes o excesso de confiança, né, o achar que tudo vai muito bem, melhor até do que parece, leva-nos ao fracasso, né? A falta de uma autoavaliação. Nós precisamos nos autoavaliar todos os dias enquanto seres humanos, enquanto casais, avaliarmos o nosso casamento, né? Pensar bem, medir bem, avaliar bem até que ponto nós estamos acertando, nós estamos errando, como caminham as coisas na nossa vida, né? E quando falta essa grandeza de se autoavaliar, não para chegar à conclusão de que está tudo bem, também não é para procurar defeito, mas sim uma avaliação, é olhar ali, fazer uma análise e ver até que ponto nós estamos acertando, nós estamos errando no nosso relacionamento. Isso é importante para que nós continuemos tendo um casamento saudável. E então eu queria apontar alguns pontos, começar apontando alguns pontos que podem levar a um fracasso ou uma deteriorização no nosso relacionamento. O primeiro deles é o dedicar pouco tempo um para o outro. Nós começamos muitas vezes a nossa vida comum, o nosso casamento, com uma série de metas, né, de objetivos, de algo que nós queremos conquistar. E aí, para cumprir essas metas, nós saímos por aí trabalhando igual loucos, trabalhando horas e horas e horas, né, para conquistar uma meta material, física, e deixamos de dar atenção e de ter tempo um para o outro, porque o nosso tempo está sempre dedicado ao trabalho. É aquela coisa, a gente trabalha para dar para o outro algo que o outro não está pedindo e deixa de oferecer ao outro aquilo que o outro de fato precisa: tempo, atenção, né? E aí, quando nós chegamos, nós estamos tão cansados que cai um para um lado, outro para o outro. Ou então nós estamos tão cansados que nós não queremos conversa, não queremos assunto, não queremos ouvir o que o outro tem para dizer. Então, esse é um dos pontos que faz com que, aos poucos, o casamento vá se deteriorando, vá se acabando. Nessa linha também, a falta de comunicação é um ponto que prejudica muito. Prejudica muito. Porque também, pela mesma motivação, às vezes nós estamos tão cansados que nós não queremos conversar. Ou então nós estamos passando por problemas na empresa, problemas no trabalho, problemas nossos pessoais, físicos, problemas de saúde, coisas assim. E aí nós não queremos conversar sobre aquilo, sobre aquele assunto, né? E acabamos, pela falta de comunicação, nos tornando estranhos uns para com os outros. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então, assim, o pouco tempo dedicado ao outro, a falta de comunicação, isso faz também com que a gente deixe de atender no outro as necessidades emocionais e físicas que o outro tem, né? E não é nada, meus irmãos, tão assim. Às vezes um sorriso faz falta, um abraço faz falta,
um toque faz falta. E a gente negligencia na nossa relação para com o outro o abraço, o sorriso, o toque. Isso que é tão fundamental em todo e qualquer relacionamento. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção é quando nós, de maneira exagerada, nós focamos em nós mesmos, né? Nós temos a nossa meta, a minha meta pessoal, o meu planejamento, o que é bom para mim. Às vezes, até a consequência da vida profissional, não é? É o meu dinheiro, o meu carro, aquilo que eu conquistei. E aí o outro se torna um estranho nesse relacionamento, porque afinal de contas não existe o nosso, existe o meu e o do outro, né? Porque o foco está em nós. E aí eu tenho metas, eu estabeleço lá o que eu quero conquistar, onde eu quero chegar, o que eu quero construir, o que eu quero receber, e aí vem lá o nosso planejamento, né? Olha, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou construir isso, e não tem o nós, né? Porque o foco está concentrado no eu. E esses pontos todos, meus irmãos, fazem com que o casamento se deteriore. A gente não se dá conta, né? Porque é uma coisa assim muito sutil, que vai acontecendo devagar, sem chamar a atenção, e quando a gente dá conta, muitas vezes já não há mais muito o que fazer, né? Tudo que podia ser feito já foi lançado fora, já não há mais o que fazer. Mas então, em contrapartida a esses comportamentos, o que nós podemos fazer para fortalecer os nossos relacionamentos, né? Reservar um tempo um para o outro, né? Isso faz com que a gente não seja negligente para com o nosso casamento. É importante sair por aí conquistando, lutando, desejando. É a conquista da casa própria, do apartamento, do carro próprio, da profissão, mas também a gente entender que aquele ou aquela, né? O outro, a quem a gente um dia conquistou, lá pela paquera, pela troca de olhar, aquele outro precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa ser cuidado por nós, né? Então esse é um ponto no qual a gente precisa focar, né? Reservar um tempo para o outro. Existem os filhos querem atenção, mas é preciso ter um momento do casal. Aquele momento do casal estar só, do casal conversar, do casal sair, do casal passear, de viver uma vida dedicada um para o outro. Até porque os filhos crescem. Eles crescem e vão viver a vida. E vão fazer as escolhas deles. Não é? E aí quando eles crescem, aquele casal que viveu a vida inteira em torno do que é bom para os filhos, em torno de oferecer o melhor para o filho, aquele casal se torna estranho. Constituem-se dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. Outro ponto é compartilhar, né? Compartilhar através da comunicação, compartilhar as necessidades, compartilhar as dores, compartilhar os sofrimentos, compartilhar as preocupações. Essa partilha de tudo aquilo que é fundamental, de tudo aquilo que é essencial, de tudo aquilo que é importante. Comunicar-se e compartilhar. Tudo. Falar sobre tudo. Tudo aquilo que nos é importante, tudo aquilo que nos é fundamental. Ainda mais um ponto que eu gostaria de destacar é redefinir as suas metas. Uma redefinição das metas. Observar até que ponto isso é fundamental realmente, até que ponto essa busca louca pela conquista desse resultado, desse número, desse produto, não está me adoecendo, não está adoecendo o meu casamento.
né? Então é preciso ver, restabelecer, redefinir, reorganizar as nossas metas, né? Buscar saber o que de fato é importante, o que de fato é fundamental e olhar para aquelas metas estabelecidas até aqui e pensar até que ponto o meu casamento precisa disso. Até que ponto isso ou aquilo é fundamental no meu casamento. Uma redefinição de metas ajuda bastante. É muito importante. Outra coisa, meus irmãos, e aí com essa eu encerro, nós precisamos aprender a aceitar as mudanças na nossa vida. Existem coisas que não dependem do nosso querer, da nossa vontade. Existem situações como o envelhecer, por exemplo, é um privilégio dado a poucos, né? E esse envelhecer traz mudanças para o nosso corpo, traz mudanças para a nossa vida, traz mudanças para o nosso humor, muitas vezes, né? Então é importante entender que o envelhecimento está aí e ele vem para todos nós. Todos nós vamos envelhecer um dia e um dia não, na verdade nós envelhecemos todo dia um pouquinho. E muitas vezes aquilo que eu fazia ontem, que eu fazia há uma semana, um mês, há um ano, eu já não consigo fazer com tanta destreza, com tanta facilidade. Porque a vida ou os anos, eles cobram o seu preço, né? Eu já não tenho mais aquele vigor, já não tenho mais aquela vontade, já não tenho mais aquele desejo, já não tenho mais aquela saúde, já não tenho mais aquela energia. Mas tudo isso faz parte. E a gente tem que saber lidar com isso e desenvolver as outras áreas da vida, aquilo que surgirá, aquilo que virá também, porque à medida que os anos passam, eles não apenas levam coisas, eles também trazem outras coisas boas para nós, para a nossa vida. Então é importante saber viver, é importante saber experimentar, é importante saber trazer esse novo para junto de nós. Então, o nosso desafio hoje é cuidar do nosso casamento para que ele não se deteriore, para que as coisas não aconteçam sem que a gente perceba. A gente tomar cuidado para que a gente não perceba as coisas ruins tarde demais. Que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso relacionamento, olhar para o nosso casamento, entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser melhorado nas nossas relações. Que Deus nos abençoe e nos guarde, dê paz ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo o bem que nos tem feito. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria e pela certeza da tua salvação. Te pedindo, ó Deus, nessa hora, que tu, Senhor Deus, cuide de nós, dos nossos relacionamentos, da nossa vida comum. Que tu cuide, Santo Deus, e não permita, Santo Deus, que os nossos casamentos, que aquilo que o Senhor uniu, perfeito, venha a se deteriorar e possa ficar comprometido em algum momento da vida. Ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso lar, dos frutos que esse lar e que essa união tem dado. Abençoa-nos, ó Deus, atende-nos, dá-nos a tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.